que nós mais aprendemos quando somos criança é que cocô é algo muito ruim. Não é assim que as mães fazem? Ai, que fedor! Ai, credo, fez cocô! Ai, tem que limpar! E aí a gente já começa a trabalhar dentro do nosso inconsciente que fazer cocô é algo ruim. Quantas crianças no processo do desfraude prendem esse cocô ao máximo porque não querem eliminá-lo? E aí começa a nossa saga da constipação. Fora isso, nós temos que pensar que a saúde da mãe reflete na saúde do bebê. Então, muitas vezes as mães que já vêm com uma microbiota alterada, que já vêm com baixa de micronutrientes, elas vão transferir isso para os bebês. Por isso, muitas crianças estão apresentando alergias alimentares e constipação logo na primeira infância. E isso, conforme nós vamos crescendo e vai entrando processos de estresse, né, as alterações emocionais, o uso de medicamentos, mais os alimentos que estão ricos em aditivos, vai levando a mais alteração dessa microbiota intestinal, fazendo com que fiquemos ou mais constipados ou mais diarreicos. E isso está intimamente ligado às suas emoções e àquilo que você come. E olha que tem muita gente que come emoções. Então, eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais do que o seu cocô diz sobre você. Porque sim, o seu cocô diz muito sobre você. E não é apenas sobre o tipo de cocô que nós temos. Mas é importante o horário, se é feito com esforço, a consistência, a aparência, o odor, para que a gente caracterize boa saúde, porque boa saúde intestinal reflete em boa saúde metabólica. Bom, a referência que a gente tem de normalidade é fezes na cor marrom, um odor ameno, característico de fezes, mas não aquela coisa insuportável que ninguém consegue ficar no local. A gente pode produzir essas fezes diariamente ou a cada 2 dias. Sim, dia não. É normal ainda ter as fezes, desde que as outras características estejam ok. E 1 até 3 episódios no mesmo dia ainda são características de normalidade. Por que a gente fala de horário? Através do ciclo circadiano, que é o nosso metabolismo, ele se conecta com a lua. Então, a presença de sol e a ausência de sol relacionado com a lua está intimamente relacionado à nossa função metabólica. E por volta ali das 10 horas da manhã, entre 9 e 10 horas da manhã, a gente tem um melhor funcionamento do nosso intestino e vai se diminuindo ao longo do dia. Então, será que você faz todos os dias no mesmo horário ou o seu metabolismo já está adaptado a um horário específico? Ou você é daquela que quando vem à vontade, segura porque agora não é hora, eu não consigo ir no meu trabalho, eu não consigo ir fora de casa. E aí você acaba gerando uma constipação porque você inibe o reflexo natural que você deveria ter do seu intestino. E o quanto de esforço você realiza, né? Porque a alteração do peristaltismo, um ilho paralítico, ou seja, eu perdi essa propulsão das fezes, pode fazer com que você tenha que desenvolver um esforço maior na hora de ir para o banheiro, e isso pode levar a um desenvolvimento maior de hemorroida, de fissuras, por conta desse excesso de esforço. Isso pode estar caracterizado pela alteração da motilidade intestinal. Então, perceba, se para você ir ao banheiro é muito difícil e precisa de um esforço muito grande para que isso aconteça. Isso também pode estar relacionada a pacientes constipados. Quanto mais constipado, mais esforço eu preciso realizar para ir ao banheiro. O odor. Gente, alimento, dependendo do que você consome, ele tem uma característica de cheiro, principalmente alimentos
enxofrados. Então, pessoas que comem muita cebola, feijão, batata doce, né? Repolho, elas podem ter um odor maior nas fezes, característico do alimento. Mas eu também posso ter um odor característico da putrefação da proteína. Então, ou eu como muita proteína na minha refeição, ou eu não tenho acidez gástrica que vai fazer a quebra dessa proteína. Então, essa proteína chega do tamanho maior no meu intestino, as bactérias vão lá, e são bactérias de apodrecimento, elas chamam putrecinas e cadaverinas, então por aí já vocês imaginam que elas fazem, e elas fazem esse apodrecimento das fezes, gerando mais gases ali dentro, que vão dar essa característica de mau cheiro, tanto para gases quanto para fezes. Então, o cheiro que as suas fezes está se apresentando pode ter relação com a má digestibilidade proteica ou com a característica alimentar que você está utilizando, que pode dar esse odor enxofrado para o seu alimento. Mas vamos ver com a consistência, a aparência dessas fezes, né? Então, a gente tem as fezes do tipo 1 e do tipo 2, que são características da constipação. Essas fezes do tipo 1, que a gente chama de fezes cápricas, e as fezes do tipo 2, que ela está todinha juntada, essas bolinhas, então ela fica toda segmentada, elas são fezes que permanecem muito tempo no intestino grosso e absorção exagerada, grande de água, porque você não ingere água suficiente, e ela começa a ficar mais ressecada. Então, toda vez que a sua alimentação é rica em ultraprocessados, com baixa ingesta de frutas, verduras e legumes e água, você vai ter uma fezes mais endurecida. E também quando a sua motilidade intestinal acaba sendo prejudicada, né? Ou por medicamentos que você toma, ou por alterações, por exemplo, da sua tireoide, ou hormonais como a progesterona, o estrógeno, podem também levar a essas características de fezes 1 e 2. O ideal, lindo, maravilhoso, é que tivéssemos fezes do tipo 3 e 4, né? Que são aquelas fezes mais contínua, macia, que saem com maior facilidade, tem um tamanho proporcional ao que você come, né? Então, são os tipos que a gente mais gostaria que tivesse. Quando a gente parte do 5 para o 7, a gente já começa a ter as fezes de trânsito intestinal mais rápido. Ou porque eu comi alguma coisa que acelerou esse processo, irritou meu intestino, ou porque eu tenho uma inflamação intestinal. Então, a presença de bactérias patogênicas no intestino de forma desequilibrada podem fazer com que você tenha essas fezes mais diarreicas, que elas não têm formato. Outra característica para esse tipo, né, são as doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite ulcerativa, que podem levar a essa característica diarreica para as fezes. Leite pode levar tanto a constipação quanto a diarreia. E o trânsito intestinal mais acelerado faz com que você tenha uma diminuição também da absorção de nutrientes, porque ele passa rápido demais. Tanto que a característica de cor dessas fezes é mais amarelada, porque não dá tempo da bile agir para deixar essas fezes marrom. Então, ela vai ficando mais esbranquiçada, mais amarelada por conta disso. Então, o seu ideal é fezes do tipo 3 e 4. Mas e a cor, Renata? Né? Porque tem gente que tem fezes de coloração diferente e a gente viu que a normalidade é um marrom. Tem diferença para isso? Olha só. As fezes do tipo branco ou amarelo claro, elas podem mostrar que a atividade da sua vesícula pode não estar sendo adequada. E aí você pode ter cálculos ou baixa produção de bile. E isso deixa as fezes numa cor mais amarelada, esbranquiçada. Pacientes que tiraram a vesícula também pode apresentar essa palidez maior nas fezes. Ele tem a formação das fezes, mas às vezes ela não chega
adequadamente até o intestino para realizar esse processo, tá? Ou a pessoa que tem uma alimentação riquíssima em gordura. Quanto mais gordura ela consome, se eu não tenho uma boa atividade biliar, ou se é excessiva essa gordura, eu também posso ter umas fezes mais amareladas. E o trânsito também pode ser maior. Então, se você consome muita gordura, a sua fezes vai partir para o tipo 5, 6, tá? Por conta disso. E pacientes com sensibilidade a glúten tendem a ter as fezes mais amareladas por conta disso. As fezes do tipo verde, ela tem uma rápida passagem no seu intestino e podem estar relacionadas à intoxicação alimentar, a alimentos de coloração verde, quando você consome muitos alimentos de coloração verde, suplementação de ferro e também quando você suplementa clorela e espirulina, que elas podem dar essa coloração para as fezes e isso não ser patológico, tá? Então, se isso está relacionado ao consumo de suplementos ou alimentos de coloração verde, ok. Suplementando ferro, ok. Mas eu tenho que me atentar à intoxicação alimentar também. Bebê que apresenta esse tipo de fezes pode estar relacionado à alergia da proteína do leite de vaca. Então, atente-se, principalmente se em conjunto vier sudorese de cabeça e pescoço, aquela criança que sua muito a cabeça e o pescoço, dermatites de cotovelo, joelho, presença de muco nas fezes e crise de cólica. E a coloração vermelha? Essa é a que mais assusta as pessoas quando elas estão presentes. Mas é importante a gente diferenciar se eu tenho um sangramento que está levando a essa coloração avermelhada, ou, por exemplo, eu fiz na minha refeição beterraba, tomate, cranberry, ou se eu usei produtos alimentícios com corantes vermelho, se eu estou tomando algum suplemento que inibe a absorção de gordura. Então, geralmente, quando tem aquele boiado de vermelho no vaso, isso pode estar relacionado à dificuldade de absorver gordura ou uso de suplementos que inibem a absorção de gordura. O que acontece? Quando você consome alimentos de coloração vermelha, aquilo ali é um pigmento, é um corante oleoso. Então, se você toma um inibidor de absorção de gordura, isso pode sair nas suas fezes por conta dessa inibição, tá? Então, sempre procurem analisar o que você está apresentando ou o que o seu paciente está apresentando, que podem caracterizar essa ou justificar essa coloração das fezes. Mas lembre-se, muito importante que você oriente que ele procure um médico para fazer um exame mais detalhado e entender o que está acontecendo com esse metabolismo. E por fim, a gente tem a coloração das fezes mais preta, que podem estar relacionadas a sangramento da porção superior do trato gastrointestinal, principalmente relacionado à gástrica, a parte gástrica, né? E a primeira porção do intestino delgado, suplementação de ferro, então sulfato ferroso, podem dar essa coloração, e alcaçuz também pode dar essa coloração. Então, entendam que não é somente sobre a consistência, eu preciso olhar o conjunto das fezes, de odor, né? Essa característica, a coloração dela, para que eu possa falar, opa, sinal de alerta, meu corpo está querendo me comunicar alguma coisa. E não ignore nem silencie os sintomas que você está apresentando. Seja ao olhar as suas fezes, seja numa distensão abdominal, seja numa dor abdominal, numa crise de ansiedade, que possam estar relacionados ao seu intestino, procure um profissional que possa te ajudar a identificar melhor se você está tendo alterações mais significativas ao seu intestino. Bom, era isso que eu queria passar além para vocês, né, de informação. E eu queria também deixar um convite que agora no dia 5 de maio nós vamos fazer um workshop
de saúde gastrointestinal, alterações da saúde gastrointestinal que podem comprometer tanto a saúde quanto a estética. E eu te vejo lá.